Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, um dia de muito calor, né? Eu quero desejar a todos que todos estejam desfrutando de integridade física e espiritual abundante, que a graça, o amor, o consolo do Espírito esteja sobre todos, sobre todas as casas, todas as famílias de todos vocês. Amém, queridos? Amados, ontem, no culto da nossa igreja, eu ministrei sobre um texto que está lá no livro de Naum, do profeta Naum, do capítulo 3, verso 14, né? E naquela mensagem do profeta, eu disse que ele estava trazendo um aviso, né, para aquele povo, para aquela geração de Nínive, a cidade de Nínive, um tempo que se aproximava de cerco, de opressão, de morte, né, um tempo ruim. E ontem Deus nos ofereceu, eu creio, né, para o tempo que nós estamos vivendo também, com características diferentes, claro, né? Mas, a meu ver, em termos de opressão, de desconforto, de violência, as mesmas coisas, as mesmas formas, né? Que traz uma dimensão de pânico, de medo, né? de muita, realmente de muita necessidade, né? Até de fuga, né? Lógico que hoje nós sabemos, né, que a intensidade das coisas são diferentes daquela lá, do tempo de Naum, mas porque marcam o cumprimento das revelações do Evangelho, né? Principalmente de Mateus 24 e da carta de Apocalipse, né? Que diz das coisas que hão de acontecer, né? Inclusive eu disse que muitas coisas já aconteceram, já se realizaram, né? E o profeta, eu vou me ater apenas ao primeiro tópico que preguei, ele alerta para que o povo guardasse água, né? Tirasse água, porque as cidades eram fortificadas, tinham muros, e guardasse água nas suas casas. Para quê? Para que tivessem suprimento diante da iminência do ataque do inimigo e do cerco, né? Do impedimento do ir e do vir, né? Hoje nós estamos vivendo praticamente a mesma coisa, né? Então eu disse ali que a água é um elemento de sobrevivência, né, e resistência nesses momentos de aflição, né? E eu disse também que hoje para nós essa figura da água, né, representa a palavra de Deus, que é poder, é encorajamento, né, justamente para os dias difíceis que nós estamos vivendo. O Senhor sabe, né, que encorajamento é muito importante para nós e Ele quer justamente nos dar esse encorajamento em abundância. Encorajamento desempenha um papel fundamental para nos ajudar a continuar seguindo em frente, mesmo quando nós temos vontade de desistir. Há momentos, né, nós sabemos disso, de muita aflição, mas o próprio Jesus nos encorajou quando disse que neste mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, né? Então, encorajamento é uma das melhores injeções de ânimo, né? E quando vem do Senhor, eu diria que é a melhor, né? O encorajamento de Deus, ele nos ajuda a saber que nós não estamos sós e que Ele está conosco e que pretende, né, estar sempre conosco até a consumação dos séculos e que nós devemos, né, olhar para essa promessa dele e aguentarmos um pouco mais. Nós vamos conseguir. A palavra de Deus, ela aborda uma série de assuntos, né? Muitas vezes você simplesmente precisa ler algo que é puro encorajamento e que lhe dá um estímulo extra quando está vivenciando situações difíceis.
né? A beleza da palavra de Deus é que quer se encaixe na nossa situação como uma luva, quer possa ajustar a nossa situação, será sempre algo que vai nos levar a uma outra dimensão, né? Então sempre ganhamos algo inestimável e com certeza, né, quando isso ocorre, nós vamos orar como Davi, lá no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. A palavra de Deus tem maravilhas para nós nesses momentos. Então, queridos, eu oro para que a mensagem de encorajamento dada em profecia sejam palavras dadas no momento certo, para que você possa, como diz lá em Provérbios 25, né, tocar maçãs de ouro em cestos de prata, né? Olha, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido é que as dificuldades nos fortalecem, né? O que você considera muitas vezes dificuldade, o próprio Deus considera como base de glória, né? Eu quero repetir aqui as palavras de Tiago, né? Quando ele diz assim que nós devemos ter por grande motivo de alegria o passarmos por muitas provas, por muitas tribulações, sabendo que a nossa tribulação, uma vez confirmada pela fé, vai produzir perseverança. Então persevere, irmãos. Provação é uma palavra que na maior parte das pessoas não querem nem ouvir, né? Mas persevere, elas sabem que esta palavra, na maioria das vezes, pode representar desconforto, desestabilização e às vezes medo e pavor. Mas persevere. É ainda pior quando a provação vem acompanhada por grandes apreensões como a violência e a morte, né? Eu imagino o coração dos meus irmãos queridos no momento em que passaram no início dessa madrugada com a quantidade, né, de tiros dados, de coisas que estavam acontecendo lá de fora de suas casas. É uma apreensão, é uma situação realmente de violência, né? E que traz aquela dimensão de pavor, né? O início desta madrugada, para alguns de nossos irmãos, foi muito agitada. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós estávamos juntos em espírito e oração, no momento em que recebemos a informação. Eu quero te dizer ainda que o desespero, ele compromete a razão e leva à criação de monstros interiores. Isso não é apenas uma falácia, né, ou uma frase feita, não. Se a aprovação representa um problema, fique certo disso, o desespero será um problema maior, né? Então nós temos que olhar para a aprovação de outra forma. Nós podemos olhar para as provações que se apresentam de duas maneiras, ou pela lente do mundo ou pela lente de Cristo, né? Por isso é que nós precisamos guardar a água, né? Não a H2O, né? Mas a água da vida em nossos corações. Se nós enxergarmos as provações tão somente com a lente míope do mundo, nós vamos estar produzindo em nós aquilo que o diabo quer produzir: pavor, morte, destruição e certamente desânimo, né? Ao contrário, né? Se nós olharmos com a lente cristalina e precisa da palavra de Deus, nós vamos ser alcançados pela perseverança, não é verdade? Então, com a afirmação da carta de Tiago, até mesmo a forma como comumente se olha para a provação, né? Nós devemos olhar com a lente de Cristo e ter ânimo diante dessas lutas. Em outra passagem, né, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e nós temos assim uma instrução semelhante a de Tiago. Ele diz assim: também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança leva a uma virtude aprovada, e a virtude aprovada, ela vai culminar, ela vai desabrochar em esperança, e a esperança, ela não decepciona. Está lá em Romanos 5, né? Então tenha coragem, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Romanos 8. Então aproveite o máximo a sua vida na terra. Você pode superar, você consegue. Chegou até aqui por fé, não desista, não se apavore, né? Continue em frente, crendo que Jesus, ele está no barco, né? Como sempre disse o meu amigo e irmão pastor Roger.
Continue combatendo o bom combate da fé. Eu termino esta mensagem com a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4. Né? Por isso, não desanimamos. Né? Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos, as leves e momentâneas tribulações, produzem para nós, né, um peso de glória, né, um peso maravilhoso de glória. Amém, queridos? Então pode estar seguro de que quanto mais suportamos o sofrimento com a fé e com a perseverança, mais se derramará sobre nós o consolo e o incentivo do Espírito Santo. Porque Ele está contigo, Ele está conosco, Ele está com aqueles que creem e com aqueles que andam e perseveram na fé. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica firme, Deus te abençoe. Olha, compartilhe esta mensagem com alguém, né? Toque no sininho, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Amém, queridos? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.